Bom, Shalom, Shalom, estamos aqui no mês de Elul, nos aproximando cada vez mais da festividade de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que é a festividade que marca um dos calendários dentro do judaísmo. Um dos calendários porque nós temos, na verdade, dois calendários. Um calendário que é o civil e outro calendário que é o religioso, entre aspas, e os dois são religiosos. Nenhum dos dois é de ordem cotidiana, de viver o dia a dia. Hoje aqui em Israel, então, por exemplo, se você vai marcar uma consulta médica, ou se você recebe uma carta de uma escola, ou se você recebe um e-mail, alguma coisa assim, em geral traz todas as datas. Então, por exemplo, aqui no meu calendário da minha filha, deixa eu pegar aqui uma data para que combine, que seja as duas. Está escrito, por exemplo, nesta quarta-feira, no dia 8 de Elul, 30 de agosto, iniciará as aulas da tal. Ou, dependendo do tipo de lugar que você vai fazer uma consulta médica, principalmente se forem judeus, eles vão colocar a sua próxima consulta será no dia 25 de Tishrei, 26 de setembro. Algo assim. Então, por exemplo, então esse é o tipo de contato que nós temos com os calendários hoje, aqui em Israel. Então, nas datas, dentro do andamento, a gente fala hoje no dia a dia, tá? Dentro do andamento civil, do andamento dos temas de trabalho, tudo, são utilizados sempre mais ou menos os dois calendários. Sempre o hebraico e, em segundo lugar, o gregoriano. Então, por exemplo, na minha Teudat Zeut, sim, Israel também se usa o gregoriano. Então, na minha Teudat Zehut, por exemplo, tem lá data de nascimento. E aí, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês rapidinho. Então vamos lá. Olha só, aqui é uma carta Ragir, uma carta comum que a minha filha recebeu da escola, que é contendo material que vai comprar, informações sobre a roupa que ela tem que vestir, esse tipo de coisa. E aí, estamos aqui, deixa eu ver onde a gente fala alguma coisa de data. Aqui, olha só. Eu queria falar algumas datas, isso já foi, né? Não é atual. Então, Yom Revi, na quarta-feira, Gimel Av, dia 3 de Av, Hatish Az, 5.777. Dá para ver daí? Então, olha só. Yom Revi, Gimel Av, Hatish Az, de 5.777, que é o mesmo dia que 26 de julho de 2017, Ben Hashaot Sheshezre Veshloshim, Vahetzi, At Shezre. Então, esse daqui é uma carta que é de escola, uma carta de aviso, tá vendo? Olha aqui, por exemplo, na segunda linha, mesma coisa. Sabe? Sim. Por que não se usa só o calendário judaico aí? Seria muito difícil hoje em dia utilizar só o calendário judaico, porque nós fazemos contato com o mundo inteiro, a gente faz trabalho para o mundo inteiro, então é muito difícil, muito difícil. Por exemplo, eu no meu trabalho, eu trabalho e a gente faz trabalho, mas a maioria dos nossos trabalhos é para os Estados Unidos, para a China, para qualquer outro país. Então, quando você marca datas, imagina a confusão que não seria. Imagina a confusão que não seria. O cara lá marcando uma data, aí ele fala, em setembro, dia 8 de setembro. Aí você vai no teu calendário, buscar aqui dia 8 de setembro. Comparar. Então, de todo jeito, você tem que ter a mesma comparação. Como a gente viu aqui, tem que ter as comparações. Então, por exemplo, mesmo no teu dado Zeut, olha só. Data de nascimento, vê se dá pra gente ver. Aqui, vocês estão vendo? Aqui, ó. Minha data de nascimento. Bet Besivan Atishmad. E aí, aqui embaixo, 2 Sivan, no dia de que eu nasci, causou de ser também dia 2 do 6 de 84. Então, aqui também tem o dia que eu tirei até o dado Zeut. Olha aqui embaixo, mesma coisa, olha só. Dia Yudbet Betamuz Hatishmaz, tá vendo? E embaixo a data civil.
Então, hoje em Israel nós temos esses dois calendários, um civil e um religioso. Isso está em tudo, tem nos aniversários, em qualquer lugar que você for ver, em geral, tem esses dois calendários. Quando é um lugar que não tem nada a ver com religião mesmo, aí é só, na verdade, nem só nada a ver com religião. Um local que não tem faculdade, algumas faculdades não vai fazer isso, lógico, porque eles também não têm o menor interesse de dar seguimento para a religião. Só que se você tem um professor que é religioso, o professor, sim, ele vai dar seguimento nesse tipo de coisa, nesse tipo de ideia de calendário. Então, mesmo em Israel hoje, nós temos esses dois tipos de calendário, que seria um civil, que seria um que é de ordem civil mesmo, de ordem de contratos de trabalho, contratos profissionais, contratos, todo esse tipo de contrato, é um calendário civil, que é o gregoriano. Utiliza-se o calendário hebraico para todo o restante, que seriam férias, que seriam... Todo o restante é usado o calendário hebraico. Por exemplo, agora é época de férias, Elul. Vai voltar às aulas e depois pega uma outra férias. A gente tem tem as férias de verão, que são longas. Depois tem, que é do fim do ano, judaico. Então nós temos o fim do ano, acabou o ano. Agora vai começar o ano em Tishrei. Antes de Tishrei, uma semana e meia antes, tem um pouco de aula. Quando começa Tishrei, é férias. E depois de Tishrei, tem Elul. Depois de Tishrei tem as Hagim, Pesach, Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot. Também são férias. E depois volta às aulas do começo do ano. Então, o calendário judaico, o religioso, o calendário civil judaico, também é utilizado aqui. E por que eu chamo de calendário... Peraí. E por que eu chamo de calendário civil judaico? Porque dentro do judaísmo, nós também temos o nosso próprio calendário civil e o nosso próprio calendário religioso. Então, o que marca os dois inícios do ano do calendário civil e o religioso? Qual é o início do nosso calendário civil e qual é o início do nosso calendário religioso? Pergunta minha. Aí o início é o Rosh Hashanah, Rav? Do civil. Agora? É. O civil é agora. O nosso calendário civil é Rosh Hashanah. E o nosso calendário religioso? Yom Kippur. Pesach. Pesach. Eu ia dizendo. E por que nós temos... Pois não. Eu ia perguntar antes disso. Nesse caso aí, o governo aí é laico. O governo é laico. Sempre corresponde as datas ao calendário judaico. São duas perguntas, na verdade. E o calendário do restante do mundo. Nesse caso aí, por exemplo, tem alguma comunidade que só usa o calendário judaico? E se o governo, por exemplo, no caso, comemora o final de ano aí gregoriano, Natal, essas coisas aí, o governo, como é que o governo vê isso aí? Então, aqui é o seguinte, Israel é um país judaico. Então, se Israel é um país judaico, essas férias, nem um dia é férias. Eu trabalho normal aqui, entre aspas, no Natal, Ano Novo, é 1º de janeiro, cai numa quarta-feira, aqui tá todo mundo trabalhando, é banco trabalhando, ninguém para isso, não. É como se fosse outro mês, outro dia da semana, entendeu? É outro dia. Natal, ninguém nem fala de Natal, que se não fosse uns russos que tem que soltar rojão aqui, ninguém nem lembrava que existia isso. Então, mas, por exemplo, o Ano Novo. No Ano Novo tem no Ano Novo, que eu tô falando, no Ano Novo do Brasil, esse 1º de janeiro. Alguma loja, em algum shopping que coloca um balão lá, como que eles chamam aqui? Rosh Hashanah Olamita, alguma coisa assim. Mas assim, não é igual no Brasil que fica enchendo de balão. É no dia que você vai no shopping, tem lá um balão 2019, numa cafeteria, alguma coisa assim. Mas assim, nada de especial, entende? É como se você tivesse no Ano Novo chinês e você mora do lado da China e você vai colocar lá Feliz Ano Novo para os chineses também, entendeu? Mas assim, não se vê praticamente, não tem rojão. Um ou outro lugar solta algum rojão, um ou outro, muito raramente, muito. Porque
não é do país. Então, quais Porque a são os comunidade nossos... cristã aí também é grande, né? Oi? A comunidade cristã aí também é grande, né? Isso. É que Beersheba é muito pouco também de cristão, muito pouco. Aqui nem tem igreja em Beersheba. Se eu não me engano, tem uma, mas não tem igreja. Então, cidades com um maior número de cristãos deve ter uma influência maior isso. Cidades com menos número de cristãos, uma influência... igual os muçulmanos, eles também têm os anos das festividades dele. E mesmo sendo quase 25% da população, não é feriado. Eles podem parar nos dias deles santos, mas não é feriado nacional. Os feriados nacionais quem são? Pesach, Shavuot, Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Ha'atzmaut. Purim aí. Não, Purim é trabalho normal. E Purim, Hanukkah, Tisha B'Av, Yom HaZikaron, todo dia de trabalho normal, não para. Não para. Não para. Aqui não tem... Shemini Atzeret para. Muito obrigado por lembrar. Então, para mais os da Torá, os religiosos, né? Os religiosos. Então, por exemplo, no meu trabalho, mesmo que não são religiosos, eles param em Rola Moed, por exemplo. Então, eu tenho férias em Rola Moed para nas festividades e no próprio Rola Moed. Então, essa é a diferença. Então, Israel para nas festividades. E Erev Hag também. A véspera da festa também é feriado em Israel. O Rok, a lei é meio período. Então, por exemplo, aqui em Beersheba, depende da cidade, muito a cidade. Beersheba, por exemplo, tem leis, e o Yerushalayim trabalha, Yochai. Em Beersheba tem leis que, por exemplo, se uma empresa abre no Shabat e ela é de judeu, ele recebe uma multa violenta aqui em Beersheba, na minha cidade. Só que se é árabe, pode abrir, entendeu? Se a pessoa não é judia, ela pode abrir no Shabat. Se a pessoa é judia, ela recebe multa da prefeitura. Outras cidades, como Tel Aviv, Haifa, Eilat e outras cidades não estão nem aí. Pode abrir quem quiser, faz, não sei, eu acho muito ruim isso. Eu particularmente prefiro como é aqui. Enfim, então nós dentro do judaísmo, tem alguém com o áudio aberto? Nós dentro do judaísmo temos o nosso próprio calendário civil, que é que tem início em Rosh Hashanah, e temos o calendário religioso que tem início em Pessah. E por que o calendário religioso tem início em Pessah e o nosso calendário civil tem início em Rosh Hashanah? O civil sempre existiu. Tem muita gente cada colheita, né? O civil, ele era pré-existente a Pessah. Então, quando se inventou o civil, desde sempre. Ok? Sempre existiu o calendário, o civil nosso, onde o ano começa em Rosh Hashanah. Então, por exemplo, quando fala lá no livro de Bereshit, e no segundo mês, eu vou falar tudo de cor, tá ok? Às vezes eu posso falar alguma coisa que, alguma palavra muda aqui ou ali, mas o sentido é o mesmo. E no segundo mês, no mês de Bul, quando se abriram as portas do céu para as águas e veio o dilúvio sobre a terra. Então, o mês de Bul, o segundo mês, que mês que é? É o segundo mês com base em qual calendário? No religioso? No civil. Porque quando Noah, olha só, quando Noah existiu, tinha o calendário religioso, tinha o ano novo, os meses contando a partir de Pessah? Não tinha. Os meses eram contados na época de Noah, a partir de que mês, que era o primeiro, Tishrei. Então, o segundo mês é Reshvan. Então, Bul, no passado, era chamado de Reshvan. Não, desculpa, Reshvan, no passado, era chamado de Bul. Shalom, Everton. Então, no passado, antes da Torá, antes de Mamad Har Sinai, antes da Yetziat Mitzrayim, o ano começava em Tishrei, que é como a gente começa agora. Tá ok? Com a saída de Am Israel de Mitzrayim,
o ano agora tem um novo Rosh Hashanah, entre aspas, que é Nissan, Aviv. Aviv é primavera, o mês se chama Nissan. Então agora o mês, a Torá diz, este mês será para vós o princípio dos meses do ano. Ou seja, a partir, o que a Torá está querendo dizer? Esse mês é o primeiro mês do ano. O ano não começa aqui, mas aqui, a partir daqui, vai ser contado os meses. Então, hoje, como é um calendário judaico, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Deixa eu entrar aqui no Google embaixo e dar um play aqui. Ah. É mais fácil mostrar dessa maneira. Deixa eu achar um... Tem uns calendários aqui, mas vamos nesse. Deixa eu ver se está bom, se dá para vocês verem. Tá ruim. Deixa eu pegar outro aqui. É porque aqui os calendários eles nem são, não são como são as folhinhas do Brasil. Então eu quero achar um que seja mais fácil de vocês entenderem. Aqui esse. Peguei um no Google aqui mesmo. Mas esse aqui tá diferente, tá errado. Deixa eu pegar um outro aqui. Se alguém tiver algum aí no computador, por favor. Ou o link de um. Vamos nesse. Esse aqui vai ficar mais fácil entender. Pronto. Não é o melhor calendário que eu tenho para mostrar para vocês, mas é o que eu achei aqui rapidinho no Google. Então vejam só, aqui nós temos um círculo dos meses do ano, tá ok? Dentro do calendário hebraico. Aqui ele traz os signos de cada mês, tá ok? Como é no Brasil também, tem quem acredita nisso. Não quero que se foquem nisso. Eu quero que foquem em outras coisas. O meu é Ares, viu? Tá ok. Então, qual que é aqui no nosso calendário o início do nosso ano? O início do nosso ano está aqui. Nissan, que é o mês de Pessah. O calendário ele gira para cá, tá ok? Então, nós estamos em Elul. Então, Nissan é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos no mês 6. Tishrei é o mês 7º. Então, quando a Torá ela falar de alguma festividade, ela vai falar, e no 7º mês é a festividade do Rosh Hashanah, é o Yom Kippur, é a festividade. Então, o calendário começa a contar os meses a partir de Nissan, para dar a organização do ano religiosa. Compreendem? Então, quando a Torá ela fala o número de algum mês, ela está falando com base em Nissan. E aí, esse é a organização do nosso ano. Mas aí agora, você vai falar, pode me falar o seguinte, mas Rabino, se a Torá, ela fala, vamos pegar aqui,
de Rosh Hashanah. Vamos ver como a Torá fala de Rosh Hashanah. Temos aqui a tradução, lógico, da Bíblia hebraica. Deixa eu já entrar na Sefaria aqui para pegar aqui a tradução. Alguém pode ler aqui para mim, por favor? Esse texto em amarelo. E no sétimo mês, no primeiro dia, haverá para vós convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, pois será o dia do toque do shofar para vós, e oferecereis como oferta de elevação para ser aceita pelo Eterno, como agrado, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, pela sua oblação de flor de farinha de trigo, amassada no azeite, 3/10 partes de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para vós, para cada um dos 7 cordeiros, e um cabrito por sacrifício de pecado, para expiar por vós, além da oferta de elevação do início do mês e sua oblação, e da oferta de elevação contínua, a sua oblação e suas libações, segundo o seu regulamento, para ser aceito como agrado, que é uma oferta queimada para o Eterno. Muito bom. Então aqui nós estamos falando de quê? De Rosh Hashanah. E no 7º mês, no primeiro dia do mês. Então é evidente que, por estarmos falando de uma festividade religiosa, estaria tratando a festividade, a data da festividade, como nós já falamos, a partir de Pessah. Então, Pessah é o primeiro mês. Então, no 7º mês, que é o 7º mês, nós temos uma festividade. Vamos lá agora em... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui mais embaixo, que eu havia separado para ler. Ah, sim, aqui está falando das festas fixas. Daqui a pouquinho nós voltamos às festas fixas. Pois não, Yehudá? Pois não? A Torá fala do toque do shofar, né? A Torá não se cita o nome Rosh Hashanah, né? Especifica. Como? Yom Teruah? Yom Teruah. Não fala a palavra Yom Teruah, mas ela fala que Yom Teruah é o Rosh Hashanah. Vamos ver aonde? Estamos aqui, ó. Shemot, Êxodo 23:4. Eu vou ali buscar um lenço para suar o nariz. Enquanto isso, por favor, alguém vai lendo aqui. Peraí um momentinho. Do 14 a qual, Rafa? Ler. Hã? É do 14 até o 20, 19, Isso. Aqui onde está em negrito, por favor. Onde está amarelinho. Amarelinho, então, né? Então, por Isso, só amarelo, 16, não, né? não. Tudo. Do amarelo, vermelho e amarelo. Tá ok? E já volto. Pronto. 3 vezes ao ano celebrarás para mim a festa dos pães não fermentados, guardarás 7 dias, comerá pães não fermentados, como te ordenei, no tempo determinado, no mês da primavera, pois nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá diante de mim com mãos vazias. E a festa da ceifa das primícias de teus trabalhos, e do que semearás no campo, e a festa da colheita, ao sair o ano, e ao recolher teus produtos do campo. 3 vezes por ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno, o Criador. Não sacrifiques o sangue de meu sacrifício, tendo pão fermentado, e o sebo do meu sacrifício não deverá ficar até amanhã. O princípio das primícias da tua terra terás a casa do Eterno, teu Criador. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Muito bom. Então vamos lá. Nós temos aqui um trecho muito interessante, né? Então a Torá ela vem falando das 3 festividades. Mas já que ela está falando de festividade, ela quer dar o máximo de informação possível para que nós possamos seguir corretamente as festividades. Então vamos lá. 3 vezes ao ano celebrará as festas para mim, correto? O que são essas 3 vezes? São as nossas Shelosh,
São as Shelosh. Regalim, festa de peregrinação. Shelosh Regalim, muito bom. A festa dos pães não fermentados guardarás. Que festa é essa? Pessach. Então vamos lá. Como é tão importante essa festividade, que ela já inclui aqui na própria chamada da festividade como se cumpre essa festividade. Como se cumpre? 7 dias comerás pães não fermentados, como te ordenei, no tempo determinado, no mês de Aviv, da primavera, pois nele saíste de Mitzrayim, e ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então, essa é a Pessach. Já falou de uma. Essa ele está falando de 3 festividades. Faltam falar de 2. Qual é a segunda, depois de Pessach? Sukkot. Não. Depois de Pessach é Shavuot. Shavuot é a festa da ceifa das primícias dos teus trabalhos e do que semeares no campo. Isso é Shavuot, correto? Lembra? Nós ceifamos. O que nós fazemos com o Homer? Ceifamos o Homer. Tá ok? Então vamos lá. Então ele está falando de Shavuot. E quando ele vai falar de Sukkot, olha como eles falam de Sukkot na Torá. E a festa da colheita, ao sair o ano e ao recolher os seus produtos do campo. Moshe Rabbeinu bateu com a cabeça? É o 7º mês. Como ele falou que está começando o ano? Por que Moshe falou que Sukkot é ao sair o ano? Por quê? Olha aqui na Cefaria. Etahag matzot tishmor shiv'at yamim. A festa das matzot guardarão 7 yamim. Vamos lá agora aqui, que nos interessa. Behag katsir, a festa da colheita. Behag katsir bikurei ma'aserha asher tizra basade. E a festa da colheita, da ceifa, de tuas obras, que semeaste no campo. Verraga Asif. Betset. Vamos lá. Vocês estão vendo na minha tela, né? Betset Shana. Ao sair o ano. Ao despontar o ano. Quando a gente fala, e saiu o sol, a gente não está falando que o sol se pôs, correto? Quando a gente fala, e saiu o sol, o que quer dizer? Ele apareceu. Então, onde está falando que Tishrei é o início do ano, na Torá? Bem? Peraí, gente, tem alguém que está falando. Deixa eu dar um mute aqui. Então, vamos lá. Aonde está falando na Torá que Tishrei é o início do ano, que é, entre aspas, Rosh Hashanah, aqui, na Torá. Betset Hashanah. E a festa da ceifa, aqui vamos lá, e a festa da colheita ao sair o ano e ao recolher teus produtos do campo. Ou seja, Tishrei, apesar de ser, entre aspas, o 7º mês, é o início do ano. Tá bem? Então, 3 vezes por ano aparecerão todos os teus homens diante de Hashem, o Eterno. Não sacrifiques o sangue do meu sacrifício, não tendo pão fermentado. Ou seja, no mexicano não pode ter hametz. E o sebo do meu sacrifício não deverá ficar até amanhã, queimar o sacrifício durante a noite. E o princípio das primícias de sua terra trarás à casa de Hashem teu Deus. Falando sobre levar as primícias. E não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Ou seja, por que está falando do cabrito e do leite da sua mãe aqui? Gente, vocês vão vir todo mundo festejar aqui em Yerushalayim. Vocês vão trazer tudo para comer aqui. Não venha me fazer bagunça de comida aqui, porque está festejando, porque está todo mundo feliz, que vai comer as coisas misturadas aqui, não. Entende? Então não é porque a festividade pode avacalhar. Aqui também tem que comer separadinho, carne com leite. Viram só? Alguma pergunta sobre isso?
Então, Gessé, aqui, na verdade, não pode falar que é porque começou a plantar tudo de novo em Tishrei, porque, veja bem, em Tishrei tem muita festividade, muita festividade. Então, você tem, todas as pessoas vinham para Israel, todos os homens tinham que vir para Israel em Sukkot, com suas primícias, com suas oferendas, com tudo. Então, o mês de Tishrei ele não era caracterizado por iniciar a plantar as coisas, porque tem muita coisa para fazer. Então, as pessoas vinham para Israel, tinha que trazer comida, vinha para ficar mesmo 7 dias de Sukkot, 8 com o Shimei Atzeret. Então, não dava tempo de plantar em Tishrei, até porque depois as pessoas tinham que voltar para suas casas, arar o seu campo, e etc, etc, etc. Não era tudo do dia para a noite, como é hoje em dia. No passado era um pouco mais demorado. E nós ainda prorrogamos a brachá da chuva, Mashivaru Arumori da Geshem, até o mês de Mar Cheshvan, que é depois de Tishrei. Por quê? Nós não pedimos chuva, nós iniciamos pedir chuva, paramos e voltamos depois de Mar Cheshvan, porque as pessoas ainda estavam no caminho para chegar às suas casas durante todo o mês de Tishrei. Então não é porque falar o princípio do ano, ao sair do ano, porque também não saía para plantar. Não era um mês caracterizado por plantio. Ok? Então vocês viram, ok? Alguma pergunta ainda sobre esse tema? Isso é um tema assim que a gente tem que ter muito claro em nossa mente, muito claro mesmo, para não cair em pegadinha do malandro por aí. Que o pessoal fala, mas nunca na Torá está falando. Não é verdade, Rudá? Na Torá não está escrito que está aqui é Rosh Hashanah e os judeus fazem errado e etc. Tá cheio de gente para fazer isso por aí. Não, mas esse não é o meu pensamento, não. Não, eu sei que não é o seu. Mas tem gente que aposto que já chegaram em você, tentaram pegar você com essa. Não chegaram, tentaram não? Essa é uma dúvida que muita não, mas gente... eu já conhecia sobre isso, sobre o início das plantações. Joga é sal grosso, quero saber se vem com esse negócio de pegadinha aí. Então vamos lá. Agora, o Barra tinha falado, vou falar só um pouquinho sobre os anos novos. A gente falou sobre eles no Shurim passado. Vou só dar uma contemplada neles para a gente poder seguir no nosso próximo tema de Rosh Hashanah. Nós temos 4 Rosh Hashanah no ano, isso é discutido na Masechet Rosh Hashanah, logo no início da Masechet Rosh Hashanah, essa é a primeira discussão da Masechet Rosh Hashanah, que quais são esses 4 anos novos que nós temos. E a decisão nós temos o Rosh Hashanah, o Ano Novo das Árvores, o Ano Novo das Bestas, o Rosh Hashanah vamos devagar. Nós temos o Ano Novo das Árvores, que é Tu B'Shvat, que é onde nós definimos e organizamos todas as leis relacionadas a dízimo, a orlá, a PA não, mas a orlá, as primícias também, e etc. São vários alahot relacionados a agrárias, são marcadas, têm seu cerne baseados em Tu B'Shvat. Temos Pesach, que é o Rosh Hashanah de Yom Israel, da liberdade do povo de Israel. Temos o Rosh Hashanah dos animais, que é em 1º de Elul, que foi esses dias. E temos o Rosh Hashanah da humanidade, da criação do mundo, que é agora em 1º de Tishrei. Então, aqui são os 4 Rosh Hashanah, os 4 inícios do ano que nós temos. Ou seja, existem muitos Rosh Hashanah. Isso que os nossos sábios querem deixar isso muito claro para nós. Por exemplo, quando você tem o seu Rosh Hashanah. Aniversário? Dia do aniversário. Entende? Então, o teu aniversário também é entre aspas, um Rosh Hashanah. Porque é onde marca o teu nascimento, onde marca a tua vida. Entende? Então, entre aspas, existem muitos Rosh Hashanah. Então, a gente tem que ter isso muito, muito claro na nossa cabeça, não ficar vidrado. Essa que é a ideia. Esse é o Rosh Hashanah. Pensa. Não, calma, existe muito outro Rosh Hashanah. Tá ok?
Muito bom, então. Muito boa pergunta. Nunca havia pensado sobre isso, sobre se o dia da nossa mikve é o dia do nosso aniversário agora, mas é uma boa pergunta. Uma boa questão. Eu não sei se alguém comemora o aniversário no dia que vai na mikve. Então vamos lá. Agora, um outro problema, uma outra problemática. Só entendendo essa pergunta do Tom. Por exemplo, eu posso converter a minha data gregoriana de nascimento judaica, né? E essa pode ser o meu Rosh Hashanah. Eu, por exemplo, eu comemoro aniversário em Bet B'Sivan. Eu sei Sivan, aí eu não comemoro. Então, por exemplo, Bet B'Sivan. Eu comemoro meu aniversário, eu comemoro dia 2 de junho. Eu comemoro dia Bet B'Sivan. Eu, particularmente. Eu não uso meu calendário gregoriano, eu uso o calendário hebraico para definir meu aniversário. Então, cada ano, meu aniversário cai em um dia do calendário hebraico, do calendário gregoriano. Mas eu não sei, eu não lembro de cabeça o dia que eu fiz a minha mikve. Essa é a pergunta do Tom. Se o dia que nós fazemos a mikve pode ser nosso aniversário agora. Eu acho que se transformar, se converter o meu calendário gregoriano no judaico, tá bom. Mas eu não tenho certeza, Tom. Uma boa pergunta para fazer para alguém por aí. Muita gente vai dizer que sim, muita gente vai dizer que não precisa. Sempre assim. Então vamos lá. Tem um tema muito importante, nós temos ainda 20 minutos para falar sobre ele. Eu não trouxe nada escrito, é BLT mesmo, de cabeça, como quase tudo. Então nós vamos falar hoje sobre o primeiro tema, quando vamos falar de Rosh Hashanah, que também é discutido na Masachet Rosh Hashanah. E é um dos temas mais importantes a serem entendidos quando falamos de Rosh Hashanah e falamos de Hagim, que é o quê? 2 dias de festa. Por que temos 2 dias de festa? E por que, principalmente, Rosh Hashanah, mesmo em Israel, são 2 dias de festa? Quem está no Brasil, e eu já passei por isso, por esse pensamento, por esse momento da minha vida, que falava, poxa vida, para que 2 dias de festa? Eu não quero 2 dias de festa, um dia já tá bom, não necessita de 2. Hoje aqui em Israel eu falo, que saudade que eu tenho do Brasil, quando toda a festividade era 2 dias de festa, que saudade que eu tenho. Aqui não, aqui é um dia só, no outro dia tem que, ralar mesmo. Então, assim... Eu sei, mas eu não vou falar. Pode falar, Eva. Não vou falar não, deixa eu falar que você explica melhor. Pode falar. Sobre aquela história que a lua saía no lugar em Israel e a pessoa falava assim, não, já é ano novo, aí saía correndo para a cidade e a lua não tinha aparecido lá ainda. Então por isso que... Ou não é essa? Essa é uma das... Não, esse é muito bom, esse é muito boa resposta, esse é um dos motivos, tá bom, Everton? Esse é um dos motivos. Obrigado pela participação. Existem vários outros motivos, além desse daí. Então vou começar por esse aí, Theo. Deixa eu dar um mute aqui. Em todo mundo, por favor. Aí, todo mundo está no mute. O principal motivo, um dos principais motivos é esse. Então, como que se passava no passado, bem no passado, o Rosh Hashanah? O Rosh Chodesh. Então, dava dia 28 para o dia 29. Então, nosso mês tem 29 ou 30 dias. Dava o dia 28 para o dia 29, as pessoas estavam aqui no campo, as pessoas estavam aqui em Beersheba, vendo a lua, vendo as coisas, as pessoas olhando para o céu e tudo. Aí eu tô lá no campo, eu e o meu amigo, com as ovelhinhas, a gente vê lá a lua nova. Opa, lua nova. Eu tinha obrigação de correr em Jerusalém e avisar, olha, a gente viu a lua nova. Então a gente pegava, ia lá para Jerusalém, falava, ia se apresentava no Sanhedrin, eu e meu amigo, falava, vimos a lua nova em tal lugar, tal lugar, tal lugar. O Sanhedrin nos perguntava várias coisas, fazia como se fosse um julgamento, um Beit Din, ok? Era muito sério isso, seríssimo esse tema. E o Beit Din julgava se era verdade ou não, e aí, se fosse verdade, acendia uma fogueira em Jerusalém, lá numa montanha, aí as outras montanhas acendiam fogueiras, e assim
todas as cidades de Israel sabiam que aí se marcou a lua nova. Como aí se marcou a lua nova, então, por exemplo, em Pêssar, se no dia 1º de Nissan acenderam lá as fogueiras, contam 15 dias e é Pêssar. Muito simples isso, não era? Não tem dificuldade nenhuma. Ou então chegou o mês de Sivan, qualquer mês, qualquer festividade vinculada a mês era muito simples. Porém, quando nós falamos de Rosh Hashanah, é um problema muito grande, porque imaginem vocês. Ontem foi dia 29 de Elul. Rosh Hashanah é uma festa, uma festividade. Yom Teruah, Rosh Hashanah, como que queiram chamar, como queiram chamar. Yom HaZikaron. É uma festividade. Ou seja, a hora que se põe o sol, eu posso fazer alguma coisa? Não posso fazer nada. Então, chegava às 10 da manhã, todo mundo indo para Shacharit, tocava o shofar. Antigamente, muito antigamente, muito no começo, tocava-se o shofar à noite, quando se tinha a certeza de que era Rosh Hashanah à noite. Aí isso foi prorrogado para a parte da Shacharit da manhã. Era tocado muito cedinho ao sair da aurora, e depois foi prorrogado mais ainda pelos nossos sábios para Musaf. Por quê? Só falando sobre isso, a gente vai voltar a falar dos 2 dias, tá? Porque se toca o shofar na Musaf. Por que os sábios prorrogaram? Porque é o horário que as crianças começam a chegar na sinagoga. Então, ok? Essa é uma boa pergunta e uma excelente, uma melhor resposta. É a resposta, na verdade, que é porque os sábios prorrogaram para Musaf, porque é o horário que as crianças começam a chegar na sinagoga. Elas não vão cedinho. Então é o melhor horário para tocar o shofar também. Então, voltando aos 2 dias de festa. Então, quando estava no passado, então a gente está lá dia 29, poxa vida, a gente não sabe se vai vir ou não vai vir testemunha. Então, fazer o quê? Começar a guardar. Todo mundo ia para Beit Knesset, fazia Rosh Hashanah, Arvit de Rosh Hashanah, cantava, ia para casa, fazia o Kiddush de Rosh Hashanah, chegava na Shachar e todo mundo ia lá, tocava o shofar de Rosh Hashanah, tudo preparado. Chegava alguém, não chegou ninguém. Deu 12h, 1h, 2h. O que sabiam tinha que falar? Gente, ninguém chegou. Ou seja, não era Rosh Hashanah ainda. O Rosh Hashanah é amanhã, porque nunca passa de 30 dias. Então, se não chegou ninguém no dia 29, o que acontece no dia 30, automaticamente é Rosh Hashanah. Aí, então, o que os sabiam tinham que falar? Gente, pode voltar todo mundo a fazer o que é rolo, pode voltar a fazer o que não podia, que agora não é mais festividade. Então, tudo que vocês fizeram de ontem à noite, hoje de manhã, o que é válido? Vale para alguma coisa? Nada. Por quê? Porque não é uma festividade. Você fez uma coisa que não valeu, na verdade. Isso aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes. E me digam vocês, se com o passar do tempo isso começasse a acontecer com cada um. Chegava dia 1º, dia 29, vai que não chega, não sei se vai chegar, não vou fazer nada esse Rosh Hashanah, não. Estou cansado de fazer as coisas em vão. Faz uns 5 anos já que eu só faço no dia 29, gasto dinheiro para fazer o Kiddush, e aí eu faço amanhã mesmo. Imagina quantas pessoas não começaram a pensar desse jeito. Muita, né? Então, sabe, se você quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, dia 30, porque aí o Elul tem 29 dias, na verdade, sempre. Então, o dia 1º, que é o dia subsequente, e tem 29 ou tem 30 dias? Deixa eu confirmar. Elul tem 29, isso, exatamente. Elul sempre tem 29 dias. Ou seja, o dia 1º e o dia 2º vão ser, depois do dia 29, que seria o dia 30, ele já é considerado já Rosh Hashanah. Tá bom? Então, dia 1º e dia 2 vai ser sempre Rosh Hashanah. Os sábios ratificaram isso. Por quê? Porque para ninguém chegar e dizer,
mas foi em vão. Não, não foi em vão. Já que tem dúvida se é hoje ou se é amanhã, já vai fazer os 2 dias. Então, os nossos sábios pontuaram os 2 dias como Hag. Outros motivos. Esse foi o que o nosso amigo Everton falou. Outros motivos. Na época dos gregos, os gregos eles tinham um problema com os judeus guardarem a Torá. Guardarem as festividades, proibiram fazer circuncisão, proibiram N coisas que dizem respeito à prática judaica. Quando chegava perto do dia 29 do dia 30, o que eles faziam no alto das montanhas? Começavam a acender fogueiras. Acendia fogueira aqui, ali. E as pessoas que estavam dentro das cidades, o que pensavam? Começou o ano novo, começou o mês. Então, o que acontecia? Aconteceu um problema muito grande de acertar qual era a data correta da festividade. Em qualquer outra festividade, por exemplo, em Pêssar, muito simples. Errou. Se alguém de Yerushalayim vai alguns mensageiros e vai para as extremidades de Israel, falando, hoje é dia tal, hoje é dia 3, hoje é dia 4, hoje é dia 5. E aí as pessoas iam avisando. Só que Rosh Hashanah é no próprio dia. Não tem como. Então, se você sabe quando é primeiro de Elul, tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 28, 29. E se o grego acende a tocha lá no alto da montanha e não é, ou não acende Então, o que aconteceu? Os sábios falaram, então vamos fazer o seguinte, 2 dias de festa. Mais um motivo para fortificar essa alahá. Com o exílio, se tornou, do primeiro exílio, depois do segundo exílio, se tornou muito mais difícil também, naquela época, se definir qual data era na Galut. Que dia que é hoje em Bavel? Na fogueira lá de Jerusalém, ainda que tivesse, não chegava a luz lá em Bavel para saber no alto das montanhas. Então, existia uma certa dúvida se a lua nova de Bavel era a mesma lua nova de Israel ou não. E existe um outro problema com a questão da lua nova, que é aonde essa lua nova é vista. Se essa lua nova, eu não vou saber explicar isso exatamente como é, mas eu vou dar ideia para vocês saberem como que funciona. Temos Israel. Israel é o meio. Vamos colocar Israel no meio do mapa. Pensa em Israel como o meio do mapa. Do lado direito é a Rússia. Está aqui o Rio, Rússia, Japão, etc. E do lado esquerdo está Europa e América. Se a lua nova for vista à direita de Israel, ou seja, sobre a China, sobre a Rússia, sobre a Babilônia, não contaria, na verdade, contaria como lua nova. Se a lua nova fosse vista à esquerda de Israel, não contava como lua nova aquela noite. Então imaginem vocês o problemático que não era quando a pessoa estava lá na Europa e via lua nova. Ou aí no Brasil. A pessoa já falaram, hoje já era Rosh Chodesh, então já era Rosh Chodesh, conto 10 dias é Yom Kippur. E aí? Um problema, né? Um problema muito grande. Então nós precisamos dizer o quê? Os inícios dos meses, as festividades, as grandes festividades, vão ser 2 dias, sempre em Galut, porque é muito difícil de saber exatamente que dia do mês nós estamos. Em Israel é simples, então vamos ratificar um dia só. Isso foi posterior à ratificação do Rosh Hashanah como 2 dias, tá bem? Isso foi fixado no Talmud. Tudo que se fixa no Talmud não se anula. Não dá para anular tão simples assim. Por quê? Porque precisaríamos de um Beit Din muito maior em todos os sentidos, não é só maior em número, um Beit Din maior em número, maior em qualidade, maior em conhecimento, maior em poder dos rabinos. E nós não temos nenhum que chega perto dos 70 que ratificaram esses tipos de decisões. Entendem? Então, hoje, nós não teríamos rabinos aptos a
a anularem esse tipo de decisão que já foi tomada no Talmud? Muito boa pergunta, Vanusa. Então, eu já chego nesse ponto, Muito boa sua pergunta. Já vou chegar lá. Então, nós tivemos, os nossos sábios do Talmud, a ratificação desses 2 dias de festividade para toda a Galuta e 1 dia para Israel. O Rosh Hashanah, ainda em Israel, são 2 dias de festividade. Tá, ok? Por quê? Por conta da dúvida. Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui, antes de responder uma pergunta muito boa que a Vanusa fez. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos fazer aqui um mês, outro mês. Vou fazer de conta que são 2 meses, tá bem? Aqui nós temos Elul. E aqui nós teríamos Tishrei. Todo mundo está vendo? Estamos vendo. Não abriu na tela não, Rav. Vocês não estão vendo? Então vamos tentar de novo. Não está vendo? Não, tá aparecendo não. Tá aparecendo de Bartorá, a bolinha carregando. Por que está escrito Screen is paused? Por quê? Deixa eu ver por quê. Aí. E aí? Apareceu. Positivo. Positivo e operante. Então vamos lá. Nós temos aqui então 2 meses, Elul e Tishrei. Cada quadro desse aqui é um mês nosso. Nosso mês, ele está vindo nesse... Deixa eu pegar uma outra cor. Nesse sentido, tá bem? Elul é agora nós estamos, vamos chegar em Tishrei. Quantos dias nós temos em um mês? 30. 29. Continua a pergunta. Ele não dá nem 29 nem 30, né, Ra? Porque tem um ciclo da Temos lua. exatos 29 dias e meio. Por isso ele invade o Rosh Hashanah no outro dia, né? 29 dias e meio é o tempo que dura um mês lunar. Exatos 29 dias e meio. Ou seja, Elul tem 29 dias. 29 dias, correto? Então, em tese, prestem atenção, em tese, tem meio-dia aqui desse mês que ainda é Hol, que ainda faz parte de Elul, correto? Sim. Então, nós também iniciaríamos metade de um dia que faria parte do quê? De Kodesh, que é Kodesh. Que iniciou o mês. Deixa eu só entender. Isso aí não é compensado com o segundo Adar e terceiro Adar, não? Isso aí? Não, isso não tem nada a ver com o primeiro Adar e segundo Adar. Nós estamos falando não. Isso nós estamos falando de duração de um mês. Quanto exatamente dura um mês? Entendeu? Então, um mês... eu vou até pegar aqui no Google para você. Deixa eu pegar aqui, ó. Quanto tem mês lunar? Deixa eu pegar aqui no Google. Vocês estão vendo a minha tela do Google aqui ou não? Não, tá aparecendo não. Não, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Wikipédia está escrito desse jeito. Mês é o tempo aproximado necessário à Lua para efetuar uma volta ao redor da Terra. Em anos normais, um mês tem em média 30 dias e 10 horas. Em um ano bissexto, em mês... Isso aqui está falando do dia do calendário mês, etc., gregoriano. Deixa eu pegar aqui onde está falando do 12 horas. Deixa eu achar aqui onde está falando. Aqui. Mês lunar. Mês lunar é o mês baseado no ciclo da Lua. Um mês lunar corresponde, em média, a 29 dias
12 horas, 44 minutos, 2,9 segundos. Esse tipo de mês é também conhecido como lunação. Ou seja, procurem no Google para confirmar a informação que eu estou falando. Então, um mês lunar tem 29 dias e meio, 29 dias e 12 horas. Tá bem? Como eu anotei aqui para vocês. Então, Elul tem 29 dias. Então, no dia seguinte, ele ainda tem um restinho do mês dele. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Entenderam, né? Ou seja, na prática, ele está invadindo 12 horas no mês de Tishrei. No mês de Tishrei, exatamente. Ele invadiu, na teoria, 12 horas no mês de Tishrei. Só que aí o mês de Tishrei, em contrapartida, ele no primeiro dia vai ter também 12 horas de Kodesh. Correto? Temos aqui ainda, no primeiro dia de Tishrei, 12 horas de Kodesh. Só que um dia tem 24 horas, correto? Então, ele vai ter 12 horas no primeiro dia e 12 horas no segundo dia. E no segundo dia, ele teria, teoricamente, 12 horas de rolo. Correto? Entenderam o meu raciocínio? Sim, Rav. Então, vamos fazer esses 2 dias aqui. Como se fossem esses 2 dias. Nós temos aqui 2 dias. Um dia, 2 dias. Esse daqui é o dia 1 de Tishrei e o dia 2 de Tishrei. Mais ou menos assim, para vocês terem uma noção. Então, teoricamente, na teoria, no primeiro dia de Tishrei, ele segue 12 horas ainda com o rolo de Tishrei. Depois ele tem 24 horas de Kodesh. E depois, assim que funciona um dia, tem 24 horas. Outros 12 horas de rolo de novo. Só que não dá para na halakha, não dá para nós falarmos que meio-dia de Shabat. Existe isso? Existe Então, meio né? Shabat? Não existe meio Shabat. Tem como nós falarmos, a gente vai fazer, mas vamos fazer meio Pesach. Não tem. Não tem como você falar assim, olha, tem uma moça aqui para casar com você, rapaz, mas ela tá meio grávida. Não tem meio grávida, né? Então, de igual maneira, nós não temos meio-dia de Rosh Hashanah, aqui, meio-dia de Rosh Hashanah, que nós fizemos o quê? Os nossos fizeram o quê? Olha, se tem Kodesh em tudo, vai fazer o seguinte, tudo é Kodesh. Então, os 2 dias, esses 2 dias aqui, vamos lá, vamos fazer bonitinho nosso desenho. Esses 2 dias aqui se tornaram Rosh Hashanah. Ficou bem explicado? É que o início de Pesach, de Shabat, é dado no pôr do sol, né, Rav? E Rosh Hashanah é contagem de lua. Então, como tem essas 12 horas, ele acaba comendo meio-dia de um, meio-dia do outro. O Rosh Hashanah também é lua, tá bom, Elial? Também é lua. Quer dizer que isso acontece também com o Rosh Chodesh, em cada mês? Então, peraí, vamos lá. Vamos por partes. O Rosh Hashanah também é por lua, Elial. Também é por lua. Não, porém, lembra que nós falamos que poderia chegar uma pessoa aqui na metade do primeiro dia e falar, não é mais Rosh Chodesh? Então, não, existe... entendi. É assim, Pesach é contado pôr do sol. Sim. Né? E Shabat também. Mas o Rosh Chodesh, ele é contado lua. Contado lua. Então, lua, como um dia acaba invadindo 12 dias do outro dia, automaticamente tem que se contar os 2 dias como Rosh. É mais ou menos assim. Isso acontece quando os meses têm 30 dias. Você já observou isso? Se você abrir um calendário aqui, vou abrir aqui para vocês verem. Tirar um stop share aqui. Quem viu ali nosso desenho viu. Quem não viu, acho que ele não volta mais. Então, por exemplo, aqui no nosso calendário, deixa eu pegar um mês com 30 dias aqui. Olha só aqui, Ave para Elul. Olha só. Por que está vermelho os 2 dias? Porque o dia 29 é o último dia do mês. Dia 30, o que ele tem? Um pouquinho? Do dia 29. Ele tem um pouquinho do dia 1º já.
Olha só. Como o dia 30, ele tem um pouquinho do mês passado e um pouquinho do mês que vem, então o que ele é? Ele é um pouquinho Kodesh também. Ele tem uma Kedushá. Então, por isso que, olha só, dia 30 é Rosh Chodesh e dia 1º, o que é? Rosh Chodesh também. Então, aqui, vamos ver outro mês aqui. Rabi, só uma dúvida. Sim. O calendário judaico, ele é um calendário lunar, um calendário solar ou um calendário híbrido? Ele é híbrido. Ele é um calendário solilunar. Tá, okay? Por que ele é solilunar? De igual maneira que os nossos meses eles são contados a partir da lua nova, então os meses são lunares, tem uma requisição que nós lemos aqui hoje. E Pessach, que é o início dos nossos meses, tem que cair em primavera. Ou seja, se nós contássemos exato sempre 12 meses, sempre 12 meses, sempre 12 meses, ia chegar uma época que ia ser Pessach no verão. E não pode. Por quê? Porque um mês ia comer um pouquinho do próximo ano. Então, o ano nosso ia fazer... eu falei, entendeu? Então, ele é misto. Sobre a questão do segundo Adar e do terceiro Adar. Há um balanço que os sábios fizeram e acabaram colocando um segundo Adar e um terceiro Adar em anos que sobrou. Eles fazem um balanço para que isso não aconteça. Exatamente. Mas isso é uma coisa, Eudá, isso é uma coisa, e o que nós estávamos explicando sobre o dia, que tem um pouquinho de Kodesh do dia seguinte, é outra coisa, entendeu? Uma coisa, outra coisa. As duas coisas estão certas. É porque ficou excepcional só para Rosh Hashanah, só isso, mas senão ia acontecer isso que o senhor falou, ia acontecer que Pessa não ia ser em primavera. Exatamente. Então isso é excepcional só para o Rosh Hashanah. Esse calendário lunar, só lunar. O lunar é para Rosh Hashanah e Rosh Chodesh, na verdade. Isso. O resto é os dois juntos. E os dois juntos, exatamente. Tá bem? E nós temos também agora a pergunta da Vanusa foi quem foi que fez o nosso calendário? Quem que fixou o nosso calendário? Hillel Hasheni. Muito bom, e o Rai colocou Hillel Stein ali, Hillel 2 risquinhos. Ele é conhecido como Hillel Hasheni. Tá bem? Vou escrever aqui para todos. Hillel Hasheni. O segundo Hillel, porque nós temos Hillel Hazaken. Hillel Hazaken é o nosso Hillel que nós conhecemos do Hillel Shammai, tá bom? Das discussões. Esse é o Hillel Hazaken. Vou escrever aqui. E nós temos o Hillel Hasheni. O Hillel Hasheni, ele foi descendente de Hillel Hazaken. Isso dizem. Isso foi meu rabino que me ensinou. Que ele era descendente, não sei se tem no Talmud em algum lugar, mas ele era descendente. Então, o que ele fez? Ele, que era muito inteligente, muito estudado, muito culto em aritmética, em cálculos, e muito bom mesmo. Ele falou, o que eu vou fazer? Já que eu já sei fazer os cálculos dos anos, cálculo das parashiot, ele sabia tudo de cabeça, montou o calendário para 2.000 anos. Então, por 2.000 anos, ele já tem estruturado os calendários feitos por ele. A mesma técnica que ele utilizou para fazer o calendário dele na época é a mesma técnica que nós utilizamos até hoje para estruturar os calendários nossos. Então, ele foi... Pode ser? Fazer qual é a pergunta? Por que o nosso calendário judaico ele contém o nome de meses relacionado a divindades pagãs? Por exemplo, Tammuz é um... Tammuz é também uma divindade... Essa daqui vai ser para concluir o nosso shiur, falando sobre os meses, tá ok? Para o Francisco. Tammuz, além de ser uma palavra que sim realmente define o nome de uma divindade dos persas, ele também é como outras palavras. Por exemplo, que quer dizer, em grego, a palavra é
Eros, ou outras palavras do grego, que era o nome de deuses, e era o nome de qualidades, ou de temas, ou de palavras que são comuns. Então, tem sempre que lembrar que na maioria das culturas, os nomes de palavras também eram nomes de deuses. Então, a primeira coisa é essa. Então, peraí, Odá, deixa eu concluir toda a explicação. É sobre isso? É sim. Quer complementar a pergunta? Não, é só o que eu entendo também, esse nome Tammuz, o calendário, é vergonhoso. Então, e para que... Estou explicando, Odá, nem sempre não é vergonhoso. Função. Vamos lá. Então, deixa eu tentar explicar de todo, para vocês entenderem muito bem. Então, nem sempre a palavra, por mais que ela seja o nome de uma divindade, era uma palavra que seja uma divindade. Tá ok? Então, na cultura grega... Eu aprendi de um conselho judaico, entendeu? É tipo assim, uma vergonha, não é vergonhoso, talvez eu me expressei vergonha mal. para eles. Uma vergonha, assim, tipo uma lembrança dolorosa do povo judeu, para nunca mais eles voltar, né? Aquele mal, a praticar aquele mal das mulheres escolherem pão, chorar por Tammuz, essas coisas. Então, vamos lá. Tá bom, vamos lá, vamos voltar. Vou tentar explicar de uma forma global. Então, primeiro, que nem toda palavra tem que ser muito bem lembrada, e que nem toda palavra, em qualquer vocabulário que seja, quer dizer realmente nome de uma divindade. Tá bom? Então, no próprio português, existem palavras que nós falamos que são nomes de divindades africanas, que são nomes de divindades indígenas, são nomes de divindades, N divindades, e nem sempre, por exemplo, as palavras gregas, nas divindades gregas, por exemplo, elas têm mais influência no nosso dia a dia. Eu falei o Eros, agora não tiro essa da cabeça, mas tem outras divindades que também são utilizadas no nosso vocabulário. Quando nós fomos para a Babilônia, nós também, de alguma forma, agregamos algumas coisas da cultura babilônica. Não quer dizer que nós nos corrompemos com a cultura babilônica, tá ok? Então, por exemplo, enquanto estivemos na Babilônia, nós nos beneficiamos dela, na verdade, em muitas coisas. Então, por exemplo, enquanto estivemos na Babilônia, até irmos para a Babilônia, o judaísmo era muito bagunçado, Com a Babilônia, as pessoas, os sábios da época falaram, olha, se nós continuarmos da mesma maneira, tudo vai por água abaixo. Então, Esdras Sofer vem e ratifica o sistema de escrita da nossa Torá, ratifica as letras, cacheriza o nosso idioma. Esdras cacherizou, na verdade, o nosso idioma, quando ele faz a forma das letras. E uma série de coisas são estruturadas. Então, vamos lá. Quando nós saímos do Egito, qual é o principal objeto na saída do Egito? O que marcou a saída do Egito? Na véspera. Não entendi, Rafa. O que fizemos na véspera da saída do Egito, na saída do Egito? O que fizemos? Datas dos egípcios? Não. Mataram um cordeiro. Matamos um cordeiro, exatamente. E o que esse cordeiro representa? Ele representava uma divindade para os egípcios. Uma divindade pagã. Então, uma divindade pagã. Então, a Torá está errada em dizer... Aí eu faço a pergunta. Por que ele representava a divindade... Tá bastante barulho, gente. Então, como no Egito, o cordeiro era uma divindade, a gente fala, eles acreditam que isso é divindade? Pega o Deus deles, amarra aqui uma semana na porta da tua casa, e na véspera a gente vai matar ele, ainda vai passar o sangue dele na nossa porta, e aí o anjo ainda vai pular a porta que está o sangue. Isso quer dizer que, por ter sido previamente uma divindade egípcia, nós não podemos comer o carneiro, mesmo que a Torá deu como uma lembrança das divindades egípcias, nós não podemos mais comer o carneiro no Pêssach. A Torá deu a fórmula da coisa. Então, quando fomos, voltando, quando fomos afligidos pelos gregos, nós fizemos Hanukkah. A menorá e as nossas luzes são também as pragas, muito bem lembrado, Vanos, as pragas serviram para atingir os deuses egípcios, e nós lembramos elas. Quando nós
saímos do cativeiro com os gregos, nós celebramos Hanukkah. Então, esse é o nosso troféu, Hanukkah. Quando nós saímos da Pérsia, nós temos Purim, para celebrar Purim. E de toda a aflição que nós passamos, nós trazemos um troféu. Nós também passamos pelo cativeiro babilônico. Então, nós também temos nossos troféus. Quando nós colocamos o nome de que seja como sentido de divindade ou não, dentro do calendário nosso, é a pior forma como eu digo, desprezar uma divindade. Até um antídoto, né? É um antídoto, lembrar isso daí, daquilo, né? Isso não vale nada. Eu coloco na folhinha aqui do calendário. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, eu vejo a melhor explicação para mim, que é a que mais me agrada, cada um vai ter que buscar a sua, para o pessoal, mas é que nós trazemos como troféu de nossa vitória sobre o calendário, sobre a cultura babilônica. Então, nós vencemos os seus deuses e é a mesma coisa assim, sabe quando a gente vê aqueles filmes de Idade Média, que vai aquele guerreiro forte com a cabeça dos inimigos dele amarrado aqui na cintura que ele matou? É a mesma coisa, entendeu? Então, nós muito atrativo, né? É a mesma coisa. Imaginem quando veio aquele filme lá, que o cara cortou a cabeça de um cara, de outro cara, de outro cara, e colocou aqui. Fala, por exemplo, nós não temos que ter deuses, nós temos que ter divindades. Então, vamos supor que você... Uma ideia, tá? Uma parábola, isso que eu vou falar. Você foi e entrou numa guerra muito forte, eles falavam que os deuses deles iam ganhar dos deuses de Israel. E aí você vai e ganha da cidade para mostrar para as pessoas que antes tinham medo desse Deus, que não vale nada. Você vai, amarra um monte de divindade dessas no teu cavalo e sai andando pela cidade com aquele monte de estátuas amarradas no teu cavalo. Vai falar que essa pessoa está fazendo uma coisa errada, carregando ídolos? Pensem em vocês. Então, Francisco, as pessoas, às vezes, têm uma visão já das coisas, e quando tem primeiro contato com algumas coisas do judaísmo, utilizam uma visão anterior para interpretar o que se passa agora. E isso, às vezes, é problemático, é muito problemático, porque o judeu não pensa como as outras nações. Então, eu vou falar isso, não estou dizendo que é você, tá bom? Eu estou dizendo que, em geral, as pessoas têm esse tipo de conceito, principalmente quem está se chegando no judaísmo. E eu tenho vários amigos, vários alunos, muitos que passam por isso e passaram por isso e seguem passando por isso. Que é, quando estão dentro do cristianismo, tem uma forma de interpretar as coisas. Tem uma forma de ver as coisas. Quando chega no judaísmo, utiliza o mesmo óculos para ver o judaísmo. Tem que trocar o óculos. Se você está em um óculos no escuro, com certeza não é o mesmo óculos na luz. E agora a gente está em outro sistema. É outra mentalidade. Então, por exemplo, quando você vê pessoas fazendo caparote, quando você vê pessoas beijando mezuzá, quando você vê pessoas colocando tefilim, quando você vê pessoas, são mitzvot, umas mitzvot, outras tradições, quando você vê pessoas fazendo Seder de Rosh Hashanah, não tem na Torá Seder de Rosh Hashanah, não tem na Torá Seder de como Haggadah de Pesach. Entende? Pode parecer às vezes que o judaísmo se corrompeu ou enfraqueceu ou pegou ideias de as luzes de Shabat, né, Rav? Acender as velas de Shabat, não está escrito lá. Entende? Então tem várias coisas que aparentemente, se você utilizar, não digo você, mas digo você, cada um de nós, utilizarmos uma visão que tínhamos antes para tentar interpretar as coisas agora, é difícil. É difícil. A gente vai ver pelo em ovo, onde na verdade não tem. Então a forma do pensamento judaico ele é difícil. E eu tento fazer isso muito com os meus alunos. Muito. Fazer com que as pessoas façam um clique na cabeça. Porque isso é o mais difícil. De tudo que eu vejo, isso é o mais difícil dos nossos alunos. Não de todos. Clique. Porque existe um clique quando você está dentro do cristianismo e a reeducação, exatamente. Então, e um clique do pensamento judaico. Então, no nosso último shiur, nós estávamos falando sobre tzitzit.
E aí, numa das brincadeiras de kipá, né, quem pode fazer o kipá, quem não pode, etc. Eu falei, pode até fazer, até macumbeira pode fazer um kipá para você. E as pessoas assustaram, porque é um tipo de coisa que é uma informação que a gente recebe com... Não é bacana receber essa informação, porque a gente tem um preconceito em cima das religiões afros. É um preconceito que já vem do cristianismo, tá ok? Não é a mesma coisa se nós falamos, pode falar para um índio fazer. E às vezes a religião dos dois é a mesma coisa. Só mudou o nome das divindades, do índio e do africano. Entende? Mas temos preconceitos. Então, e também temos uma forma de pensar que tudo tem que ser santo, tudo tem que ser santo. Entende? Essa coisa não existe muito no cristianismo, no judaísmo. Essa santidade falsa das coisas, ela não existe. Então nós temos uma santidade verdadeira. E aí que é o X da questão. Então, um calendário, de verdade, o calendário, chamar nomes de calendário, tem que educhar nisso? Não tem que educhar nisso. Não tem que educhar, na verdade, nenhuma. Entende? Na verdade, algo pode ter acontecido nesse mês, na época, ficou marcado de alguma forma, né? Pode ser, por exemplo, a gente chamar o mês de Kislev de Natal, por exemplo. Se nós vencermos o cristianismo na Europa e falar, uma vez de Kislev, vamos chamar de Natal agora. Entendeu? Um exemplo. Rabi. Entendeu? É o mês que nós vencemos o Deus deles no Natal, que é a festividade deles. Por exemplo, entende? Tem algum problema? Se tivessem no Brasil, outubro é dito como o mês das crianças, maio, o mês das noivas e por aí vai. É um adjetivo colocado no mês que, de repente, na época marcou muito forte esse mês, né? Pode ter pouco. Bom, Rabi? Sim? Esse escorrimento aí no nariz aí, é bom você lavar as suas mãos com sabão várias vezes que você vai diminuir. Só com esse lencinho aí não resolve, não. Sabe o que acontece? Muito obrigado pela dica. Porque o pozinho do papel vai irritar mais o seu nariz. Eu tenho um problema. A gente tá gravando o Shura aqui ainda, então vamos ver a gente começou. Desculpa aí. Deixa eu dar um shalom. Deixa eu dar um shalom aqui. Deixa eu parar de gravar e a gente fala do meu nariz. Espera aí, shalom. Nos vemos na próxima. Shalom.